Imagine por um momento que você está folheando as páginas mais antigas da humanidade e, de repente, se depara com criaturas tão bizarras e perturbadoras que fariam os monstros dos filmes de terror parecerem bichinhos de pelúcia. Pois é exatamente isso que acontece quando mergulhamos nas descrições das criaturas mais estranhas mencionadas na Bíblia. Seres que desafiam nossa imaginação e que, durante milênios, têm intrigado teólogos, arqueólogos e pessoas comuns como nós. A primeira criatura que nos faz questionar tudo o que pensamos saber sobre o mundo antigo são os Nefilins, mencionados no livro de Gênesis. O texto bíblico nos conta que estes eram gigantes que habitavam a terra quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Mas aqui vem o primeiro mistério que vai te arrepiar. A palavra Nefilins, em hebraico, significa literalmente os caídos, e algumas traduções antigas sugerem que estes seres tinham características que iam muito além do tamanho descomunal. Relatos apócrifos, ou seja, textos que não entraram na Bíblia oficial, descrevem os Nefilins como criaturas híbridas com conhecimentos sobrenaturais, capazes de ensinar aos humanos segredos que não deveriam ser revelados. O que deixa a coisa ainda mais intrigante é que várias culturas ao redor do mundo, que teoricamente nunca tiveram contato entre si, possuem lendas sobre gigantes e seres híbridos muito similares aos Nefilins. Os sumérios falavam dos Anunnaki. Os gregos tinham os titãs. E até mesmo culturas isoladas da América do Sul possuem mitos sobre gigantes que um dia dominaram a Terra. Coincidência? Talvez não. Mas se você acha que os Nefilins são estranhos, espere até conhecer os querubins. Esqueça completamente aquela imagem fofa de bebês gordinhos com asinhas que vemos em pinturas renascentistas. Os querubins bíblicos são criaturas absolutamente aterrorizantes, que mais parecem saídas de um pesadelo cósmico. O profeta Ezequiel nos dá uma descrição detalhada que é de gelar o sangue. Criaturas com 4 faces diferentes, sendo uma humana, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Eles possuíam 4 asas, cascos de bronze, e seus corpos eram cobertos de olhos por toda parte. A descrição fica ainda mais perturbadora quando Ezequiel menciona que ao lado de cada querubim havia rodas dentro de rodas, também cobertas de olhos, que se moviam em qualquer direção sem precisar virar. Estes seres emitiam sons como de grandes águas e suas asas faziam um barulho ensurdecedor. É impossível ler essa descrição sem ficar com a impressão de que Ezequiel estava tentando descrever algo completamente fora da realidade conhecida por ele. Algo tão alienígena que sua mente humana lutava para encontrar palavras adequadas. Porém, o que mais intriga os estudiosos é que descrições similares de seres com múltiplas faces e características híbridas aparecem em civilizações mesopotâmicas muito anteriores aos textos bíblicos. Os assírios e babilônios esculpiam criaturas guardiãs com faces humanas e corpos de animais, sempre associadas ao divino e ao sobrenatural. Isso nos leva a questionar se os querubins eram parte de uma tradição cultural mais ampla ou se representavam algo que realmente foi testemunhado por diferentes povos ao longo da história. A história fica ainda mais fascinante quando conhecemos o Leviatã, uma criatura marinha descrita no livro de Jó de forma tão detalhada e vivida que parece um documentário sobre um monstro real. O texto bíblico descreve o Leviatã como um ser aquático de proporções colossais, com escamas impenetráveis que se encaixam perfeitamente umas nas outras, como uma armadura natural. Seus olhos são como as pálpebras da alva,
ou seja, brilham intensamente, e de sua boca saem tochas acesas, com faíscas de fogo saltando para fora. O mais impressionante é que a descrição continua dizendo que fumaça sai de suas narinas, como de uma panela fervente. Seu hálito pode acender carvões, e chamas saem de sua boca. Seu coração é duro como pedra, e quando se levanta, até os mais poderosos ficam aterrorizados. As armas humanas são inúteis contra ele. Flechas se transformam em palha, lanças em gravetos. É como se o autor estivesse descrevendo um dragão milhares de anos antes dos dragões se tornarem populares na mitologia medieval. Mas o que muitos não sabem é que criaturas similares ao Leviatã aparecem em textos antigos de várias culturas mediterrâneas. Os cananeus falavam de Lotan, um monstro marinho de 7 cabeças, e os babilônios tinham Tiamat, a deusa primordial do caos aquático. Essas semelhanças sugerem que o Leviatã pode ter suas raízes em memórias coletivas de criaturas reais que habitaram os mares antigos, ou talvez em eventos geológicos catastróficos que marcaram profundamente a consciência humana primitiva. Porém, a criatura mais enigmática de todas talvez seja Behemoth, mencionada no mesmo livro de Jó. A descrição é de um animal terrestre de força descomunal, que come erva como o boi, mas cujos ossos são como tubos de bronze e cuja cauda se move como um cedro. O texto menciona que suas coxas são entrelaçadas. Ele se deita debaixo das plantas espinhosas e entre os juncos do pântano. O mais intrigante é a descrição de sua força. Ele é chamado de a primeira das obras de Deus, sugerindo que foi a primeira e mais poderosa criatura terrestre criada. Muitos estudiosos tentaram identificar Behemoth com animais conhecidos como hipopótamos ou elefantes, mas nenhuma dessas identificações se encaixa perfeitamente com todos os detalhes descritos. A menção de uma cauda como um cedro é particularmente problemática, já que nem hipopótamos nem elefantes possuem caudas grandes. Isso levou alguns pesquisadores a especular se Behemoth poderia ser uma memória distante de dinossauros saurópodes, com seus pescoços e caudas longas, uma teoria que, embora controversa, não pode ser completamente descartada. A conexão entre todas essas criaturas estranhas vai além da mera curiosidade. Elas aparecem consistentemente associadas a momentos de revelação divina ou julgamento na narrativa bíblica. Os nefilins precedem o dilúvio. Os querubins guardam o caminho para a árvore da vida e aparecem nas visões mais importantes dos profetas, enquanto Leviatã e Behemoth são apresentados como exemplos do poder criativo divino que transcende a compreensão humana. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é que essas descrições não soam como metáforas poéticas ou simbolismos abstratos. Elas são apresentadas com detalhes específicos, medidas, características físicas e comportamentais que sugerem que os autores bíblicos estavam tentando descrever algo que consideravam real. Seja lá o que essas criaturas representavam para os povos antigos, elas claramente ocupavam um lugar central em sua compreensão do mundo e do sagrado. Então, da próxima vez que você pensar no mundo antigo como um lugar simples e primitivo, lembre-se dessas descrições extraordinárias. Elas nos mostram que nossos antepassados viviam em um universo muito mais rico, misterioso e povoado por maravilhas do que costumamos imaginar. A grande questão que fica é: essas criaturas eram produto da imaginação humana tentando dar sentido ao desconhecido, memórias distorcidas de animais extintos, ou algo muito mais extraordinário do que nossa mente moderna
consegue conceber? Se esse vídeo despertou tua curiosidade, apoia com um like e se inscreve para não perder os próximos temas.